Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo jóia, meus lindos? Como é que vocês estão? Saudade de todos vocês, tá bom? Muito bem. Nosso cronograma hoje, pelo nosso cronograma, nós vamos fazer a correção do capítulo 6, tá? Só que antes de fazer a correção, eu achei que seria interessante a gente fazer uma discussão desse capítulo primeiro, tá bom? Gostaria que você pegasse o seu livro agora, por favor. Isso, dá uma pausa, vai lá, pega seu livro. Acompanha pelo seu livro, comigo no capítulo 6, né? Porque talvez não sei se dá para enxergar. Pra gente discutir um pouquinho sobre esse capítulo. Tranquilo? Bora? E eu pedi também que vocês fizessem um resumo desse capítulo, tá? É muito importante a gente fazer todas as atividades, né? Serão posteriormente avaliadas, né? Para vocês também não ficarem desatualizados. Bora? Seres vivos, classificação e nomenclatura, né? Como nós já vimos, gente, o planeta ele tem uma grande diversidade de seres vivos. E o que significa classificar? Significa separarmos e colocarmos os seres vivos em classes, ou seja, grupos. Classificação biológica quer dizer separar os seres vivos, né, bio-vida, em grupos, a fim de facilitar esse estudo. E nomenclatura. Todos os seres vivos do planeta têm um nome científico e nós vamos ver como esse nome funciona, como ele é colocado e existem regras. O nome científico do ser humano, por exemplo, é Homo sapiens. Vamos lá? Muito bem. Olha aí no seu livro, Taxonomia em negrito. Vamos pegar o conceito? A taxonomia é o ramo da biologia que se ocupa na classificação dos seres vivos. Então, essa parte da ciência que nós estamos estudando agora se chama taxonomia. Por que classificar, gente? O objetivo de classificar os seres vivos é separá-los de acordo com a sua semelhança e, porventura, facilitar o estudo, tá? O cientista que foi pai da taxonomia, da separação, né, dos seres vivos em grupos, foi o Linneu, tá? O Linneu. A fotinha dele aí, ó. Ele é chamado pai da taxonomia. Ele que montou os primeiros grupos, né, os primeiros taxons, as primeiras categorias taxonômicas. Tranquilo? Bom, então a gente já sabe que a taxonomia é uma ciência que vai separar os seres vivos em grupos. E agora nós vamos ver quais são esses principais grupos. Ok? Comigo? Isso. Os principais grupos, gente, são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio, tá? A espécie é uma categoria específica, ou seja, um ser da mesma espécie, para ser considerado da mesma espécie, eles têm que reproduzir e gerar descendentes férteis, né, em condições naturais. Um conjunto de seres da mesma, conjunto de espécies semelhantes formam um gênero, gêneros semelhantes formam famílias, famílias semelhantes formam ordens, ordens semelhantes formam filo, filos semelhantes formam reino e reinos semelhantes, né, formam domínio. No caso dos domínios, nós só temos 3 domínios, que é o Arquea e o domínio Bactéria e o domínio Eucária. O domínio Arquea e o domínio Bactéria são de seres procariontes, ou seja, são domínios exclusivos de bactérias, né? E o domínio Eucária, eles são todos os outros seres vivos
do universo, tá? Galerinha, é importante vocês lerem aquele dicionário de biologuês, tá bom? Porque eu vou precisar que vocês estejam com aquelas palavrinhas na ponta da língua. Vamos lá? Aqui tem um exemplo da classificação biológica do urso, tá? Olha aí do seu livro. O nome científico desse exemplo aqui é um urso americanus, né? Que é o urso americano. A espécie, então, se chama ursus americano. Os nomes das espécies, o nome da espécie é dado em 2 nomes. O primeiro nome em letra maiúscula, indicando o gênero. O segundo nome em letra minúscula, indicando a espécie. Então, lá vai aí uma regra de nomenclatura. Os nomes também devem ser escritos em latim. O nome deve vir sublinhado ou em itálico, né? Que é a letra deitadinha. O gênero é o ursus, né? A família, Ursidae, né? Que entra lá, entra o panda, entra vários outros ursos. A ordem é carnívoro. Então, já no taxon de ordem, entra um monte de outros seres vivos, né? O cachorro entra aí, o gato, o urso, né? A classe é mamália ou mamífero. Olha a variedade de seres vivos que eu tenho aí. Eu tenho urso, eu tenho panda, parece um tigre. Eu tenho aí até uma baleia que é mamífero, uma zebra, cachorro e etc. O filo é chordata ou cordados, que significa seres que têm coluna vertebral. E o reino é animalia, ou o reino dos animais. Aí entra borboleta, inseto, estrela do mar, enfim. E o domínio é eucarionte, ou eucária, né? Que aí vai entrar todos os seres vivos. Este exemplo mostra a classificação biológica do urso americano, tá? Vocês poderiam encontrar alguma desses taxons ou grupos que nós, seres humanos, compartilhamos com o urso? Nós também somos o quê? Nós somos carnívoros? Não, não somos carnívoros. Somos onívoros. Mas somos mamíferos? Sim. Todo ser vivo que tem mamas e pelos é mamífero. Temos coluna vertebral? Sim, então nós também somos do filo Chordata e também do reino animal. Tá? Aí no sentido de ter as características, mobilidade, respiração e etc. Tranquilo? Vamos lá. Aqui ele está falando das regras, né, de nomenclatura que eu falei para vocês. E aqui eu quero falar um pouco para vocês sobre os 5 reinos. Só que o desenho, aqui o meu desenho não abriu do meu arquivo. Não abriu. Tá vendo? Vou voltar aqui para o texto. Bom, gente, para entender, todos os seres vivos do planeta são enquadrados nesses 5 reinos. Que é o reino Monera, tá? Que é basicamente o reino das bactérias. Tem seres, é composto por isso, vocês devem se recordar das palavrinhas. As bactérias são seres unicelulares e procariontes. Unicelulares, uma célula. Procarionte são seres que têm um núcleo desorganizado, ok? Elas podem ser autótrofas, ou seja, produzem seu próprio alimento, ou heterótrofas, incapazes de produzir o seu próprio alimento. Reino protista. O reino protista tem seres unicelulares e alguns pluricelulares. São todos eucariontes, tá? Tem seres autótrofos e também tem seres heterótrofos. Exemplo de protistas, alguns tipos de algas, ameba também é um tipo de protista. Os protozoários, enfim, é bem rico o grupo.
Fungi ou fungo, né? É o reino dos fungos. Os fungos podem ser unicelulares, como os bolores, mofo, micose, é fungo, ou pluricelulares, como o cogumelo. O cogumelo não é uma planta, é um fungo pluricelular. Mas eles todos são heterótrofos, ou seja, incapazes de produzir seu próprio alimento. O reino plant, que é o das plantas, são todos pluricelulares, autótrofos, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. Quem que entra no grupo plant? Desde um simples musgo, né, a uma grande árvore, todos são do reino plant. E o reino animalia, né, ou reino animal, são todos pluricelulares e eucariontes, né? E alguns têm tecidos, né, especializados e outros não, né? Tranquilo? Ótimo. Bora comigo, galerinha, bora comigo. Vontade de vocês aqui para fazer a leitura para mim. Aqui as regrinhas de nomenclatura, porque, né, que elas são uniformes, porque o nome científico de uma espécie, ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então, Homo sapiens é Homo sapiens aqui e em qualquer lugar do mundo. Aqui tem outro exemplo, Trypanosoma cruzi, que é o nome do protozoário, né, ou seja, do reino protista, causador da doença de Chagas, tá? Equus caballus é o nome científico do cavalo, né? Felix catus é o nome científico do gatinho doméstico, e aí vai. Então, o nome deve ser escrito em latim, conforme eu falei com vocês, né? Dois nomes, o primeiro em letra maiúscula e o segundo em letra minúscula. O primeiro nome indicando o gênero, o segundo nome indicando a espécie, sempre em letra minúscula, o segundo nome. A palavra deve ser destacada, sublinhada ou colocada em itálico. Tranquilo? Ótimo, ótimo. Tranquilo. Galerinha, eu vou começar um novo vídeo pra gente fazer a correção. Belezinha? Um beijo, até daqui a pouco.